Como que uma pessoa desqualificada politicamente e sem nenhum tipo de experiência política, além de um passado que pode ser apontado como um charlatão, pode vencer uma eleição para um... Tá vendo que a pergunta ela é cheia de coisas que o cara vai assumindo? Isso é o que a gente chama de pergunta complexa. O cara não vira e pergunta, como é que você acha que vai vencer a eleição? Não, o cara vai assim, como que você, um anticristo, satanista, que comeu ovos de galinha chocados no topo da montanha Galahari. Então o cara vai assumindo uma série de coisas. E aí se você cai na armadilha de responder essa pergunta, você assumiu que tudo que ele colocou no enunciado é verdade. Não é nem torcendo a favor do Pablo, mas o Guga precisava aprender como fazer pergunta, né? Pelo amor de Deus. Muito ruim. O correto seria desarmar esse enunciado primeiro e depois responder. Vamos ver o que o Pablo vai fazer. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos analisar um debate que vocês me mandaram entre o Guga Noblat, tá certo? O jornalista Guga Noblat, e o Pablo Marçal, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano. Parece que o Pablo Marçal foi ali participar durante uma comissão que rolou, teve inclusive um desafeto ali com o Boulos, e apareceu lá o jornalista Guga Noblat para fazer uma entrevista, para perguntar, questionar o Pablo Marçal, entendo que tenha sido isso. Já fiz, já perdeu. Já perdeu. O milagre da sua eleição. O milagre da sua eleição. Vai seguir. Como que uma pessoa desqualificada politicamente e sem nenhum tipo de experiência política, além de um passado que pode ser apontado como um charlatão, pode vencer uma eleição para uma cidade como São Paulo? Por gentileza. Já vejam essa pergunta que o Guga fez. A gente já vai comentar sobre ela. Vamos ver a resposta do Pablo. Microfone. Seguinte. Por gentileza. Pega um político que gera mais impostos em milhões do que eu, que gera mais emprego que eu, que mandou 144 carretas pro Rio Grande do Sul. Ah, é isso? Parabéns. Vai ganhar a eleição assim? Calma, nem comecei, ué. Política significa politeia, que é organização de cidade, que vem do grego polis. Observe a forma que o Guga vai tratando, vai incomodando, como que o Pablo vai reagindo, que ele vai falando mais alto, o Pablo vai... Deixa eu falar... Enfim, vamos percebendo, a gente já vai comentar tudo isso. Presta atenção. Vamos vendo. Você que não gera imposto pra ninguém, a não ser aceitar a carga tributária dos caras que você defende 43%. Você deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Não tá falando, Tadinho. Sabe, não tá falando. Posso falar? Como é que uma pessoa que é considerada um charlatão e é uma pessoa que não tem experiência política, fala o nome. uma pessoa que tenta fazer milagre, eu já vou registrar o boletim de uma pessoa que ocorrência do seu tenta nome. fazer milagre... Você vê como que o Pablo reage, cara? O Pablo já vai pra cima aqui, já chega mais perto, levanta o queixo, coloca a mão de cima pra baixo. Quem considera? Fala aí então quem te considera um charlatão, que eu já vou emitir um boletim de ocorrência no seu nome. Vê que o Pablo já eleva, já aumenta o tom ali. Vamos voltar, tem muita coisa importante pra falar aqui. Sem milagre. Ué, já tá querendo ameaçar? É a sua imagem na internet. É a sua imagem na internet. Como é que uma pessoa que é vista e é atacada o tempo inteiro na internet... E o Guga continua, né? Não, isso aí é Como é que uma pessoa que tem essa imagem vai vencer? Fez o Pablo falar palavrão. Você perdeu a linha? Calma, tá suando. O Pablo vai lá, fala o palavrão, fala, perdeu a linha, calma. Então, o Guga usa algo ali que aconteceu, já joga de volta na comunicação, né? Tem ali um tom de retorce o argumento. Vamos comentar sobre tudo isso então, pessoal. Vamos lá. A sua eleição. O milagre da sua eleição. Vai seguir. Como que uma pessoa desqualificada politicamente e sem nenhum tipo de experiência política, além de um passado que pode ser apontado como um charlatão, pode vencer uma eleição para uma cidade como São Paulo? Por gentileza. Então dá o microfone. Seguinte. Por gentileza. Pessoal, então vamos lá. O tanto de coisas que o Guga coloca no enunciado da pergunta transforma essa pergunta no que a gente chama de pergunta complexa, né? Ou uma pergunta com verdades assumidas, enfim. Basicamente consiste em você não apenas fazer uma pergunta, mas já cadear, né? Ou melhor dizendo, carimbar ali, né? Enfim, conectar nessa pergunta algumas coisas que você quer que sejam assumidas como verdade, né? Existe uma diferença, por exemplo, entre eu perguntar para você, olha, como que você vai fazer para se tornar prefeito de São Paulo? Isso é uma pergunta, vamos dizer assim, mais neutra possível, interessada na resposta, né? Interessada em saber qual é a estratégia que o fulano vai utilizar para se tornar prefeito. O interesse dessa pergunta, objetivamente, está na resposta. Quando eu faço uma pergunta com uma série de comandos ali embutidos, uma série de coisas que devem ser assumidas como verdade para a pergunta ser feita, como que você, que é um cara que é charlatão, que era satanista, que fazia isso, que fazia aquilo, que batia nos outros, que matou criancinha escondido,
faço uma série de verdades assumidas ali, né? Elas devem ser assumidas com verdade para que a pergunta seja feita no final. Meu interesse não está na resposta dessa pergunta, mas sim em rotular ou deixar válido como verdade tudo aquilo que está presente no enunciado da pergunta. Uma pergunta dessa, ela soa muito mais como uma armadilha, tá certo? Do que como uma pergunta. O interesse não está na resposta. O interesse desse tipo de pergunta, ele está em carimbar ali o rótulo, em deixar o rótulo colocado no alvo da pergunta. O ideal, se isso acontecer com vocês, né, no caso do Pablo, é você não responder a pergunta, mas sim desarmar esses rótulos que foram levantados como verdades no enunciado da pergunta. Vamos ver o que o Pablo vai falar por aqui. Pega um político que gera mais impostos em milhões do que eu, que gera mais emprego que eu, que mandou 140... Tá vendo, ó, como o Pablo, ele não desarma aqueles pontos que o Google levantou. Ah, charlatão, parece que tudo aquilo é verdade. Bom, é um charlatão, ele não falou que é mentira, então é verdade, e agora o Pablo tá indo para outro lado. Lidar com a pergunta complexa é algo muito problemático. Vamos assistir mais um pouco aqui, mas assim, vocês conseguem entender que isso aqui não é uma entrevista, enfim, isso não é uma entrevista e o Pablo também não está dando respostas. É importante entender isso aqui quando vocês olham para a situação, é importante fazer uma leitura de cenário. Isso não é uma entrevista, isso não é uma entrevista propriamente dita. O Google não está interessado em obter as respostas do Pablo e o Pablo não está interessado de fato em responder o Google. Isso aqui é um embate, um está atacando o outro ali com palavras. Isso aqui não é nem um debate porque não tem um tema a ser debatido, isso aqui é apenas um confronto verbal, tá? Vamos seguir aqui. O milagre da sua eleição. O milagre da sua eleição. Vai seguir. Como que uma pessoa desqualificada politicamente e sem nenhum tipo de experiência política, além de um passado que pode ser apontado como um charlatão, pode vencer uma eleição para uma cidade como São Paulo? Por gentileza. Então dá o microfone. Seguinte. Por gentileza. Pega um político que gera... Tá vendo a estratégia do Google de toda hora? Ele fica apostando num estratagema do Schopenhauer que é justamente você deixar o seu oponente irado, né? Você tirar ele do sério. Porque quando você tira o seu oponente do sério, isso atesta justamente contra ele. Imagine, ainda mais nesse contexto, o Pablo tá indo lá falar como um candidato à prefeitura. Alguém que é candidato, em teoria, tem que demonstrar certos comportamentos de liderança. Então, ainda mais o Pablo que fala de inteligência emocional, ele tem que demonstrar autocontrole, etc e tal. Essas pequenas tiradinhas que o Guga tá fazendo, né, de opa, isso vai incomodando, e se ele consegue fazer o Pablo perder a calma, retoricamente já funcionou. Ele já tem ali uma baita de uma evidência demonstrada na frente dele que ele pode usar no argumento. Falar, ô Pablo, você tá perdendo a calma, pô, mas logo você que é o cara da inteligência emocional, tá ficando nervoso, não tô te entendendo, cara. Então, essa estratégia do Google de ficar ali, tentando tirar a pessoa do sério, retoricamente funciona, tá? Retoricamente funciona. Lembrando que retórica não tem obrigação nenhuma com a verdade. A retórica, de maneira assim superficial, ela é a arte da comunicação persuasiva, ok? É você utilizar estratégias para vencer um debate, para parecer publicamente que você é o vencedor e parecer, né, dar a impressão para o público que o seu oponente é digno de ser humilhado. O seu oponente é aquele que está derrotado. Então, muitas vezes na retórica você vai ver momentos teatrais assim, né? Como essa zorra que está acontecendo aí. Gera mais impostos em milhões do que eu, que gera mais emprego que eu, que mandou 144 carretas pro Rio Grande do Sul. Ah, isso? Parabéns. Vai ganhar a eleição assim. Só que o Pablo começa de fato a ficar incomodado, ele começa a falar mais alto, a mão dá uma tremida, já se vê, vai funcionando, esse tipo de estratégia vai deixando a pessoa ali, a pessoa vai perdendo a calma, esse tipo de estratégia funciona e muitas vezes na retórica não é você responder uma coisa correta, tá? Entendam isso. Muitas vezes não é o Guga, por exemplo, fazer uma pergunta certa, no caso dele ali, mas é fazer o outro errar. Muitas vezes a retórica consiste em fazer a outra pessoa errar para que você possa publicamente clamar o erro. Fala, vocês estão vendo que ele errou, né? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui Ó, acabou de errar aqui, acabou de perder a calma, né? Que mandou 144 carretas pro Rio Grande do Sul. Ah, isso? Parabéns. Vai ganhar a eleição assim. Calma, nem comecei, ué. Política significa politeia, que é organização de cidade, que vem do grego polis. Presta atenção. Tá, o Pablo tenta dar uma definição ali técnica para demonstrar um certo domínio, uma certa capacidade ali, uma certa autoridade. Fala, olha, política significa isso e acredito que ele vai querer conectar. Como política vem do grego polis, que significa organização, e eu sou um cara organizado, quer dizer que eu sou o melhor candidato, etc e tal. Você que não gera imposto para ninguém, a não ser aceitar a carga tributária dos caras que você defende 43%. Você deixou eu terminar de falar.
Pessoal, vocês perceberam, né? Não é uma entrevista e não é respostas. Ali é um ataque. O Guga, ele vem com o objetivo claro, da forma que ele formula as perguntas ali inicialmente, de atacar a imagem do Pablo, né? De fazer um ataque à imagem, e o Pablo responde de forma a atacar a imagem do Guga como jornalista. Então é sempre bom você ter essa leitura do que é que está acontecendo, tá certo? Isso é importantíssimo, porque você não pode cair no erro de querer responder de maneira séria, isso retoricamente dizendo. Você não pode cair no erro de querer responder de forma séria aquela pessoa que não respeita os princípios de um debate. Aristóteles já falava isso, né? Não discuta com aqueles que não respeitam os princípios do debate, porque senão você vai ser sempre ali feito de otário, feito de besta. Para vocês entenderem. Uma situação dessa, tanto o Guga quanto o Pablo, nenhum dos dois está interessado de fato em fazer aquilo que parece que está fazendo. O Pablo não está interessado em responder porcaria nenhuma de pergunta e o Guga não está interessado em fazer pergunta coisa nenhuma. Ali é um ataque, os dois não saem na mão porque são civilizados, então saem verbalmente num confronto. Se um dos dois cai no erro de querer lidar a sério com a situação, se o Pablo fala, não Guga, peraí cara, boa pergunta, deixa eu pegar aqui então, ó, os estudos que eu levantei aqui, os dados que eu levantei, os números de São Paulo, se o Pablo entra na arapuca de querer responder de maneira séria, ele já se lascou. Por quê? Quando o Guga vem com essas perguntas, ele começa a pintar um teatrinho. Nós temos o coach, nós temos a cadeirante do passado dele, então o cara começa a pintar um teatro, porque novamente, quando o seu interesse não está ali, ele está então em passar publicamente uma impressão que você teve. Eu tenho uma impressão que esse Pablo não presta. Pra eu virar e falar isso publicamente, é ruim. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar, Pablo, por que você acha que muitas pessoas concordam que você não presta, que você é um charlatão? Qual a sua opinião sobre isso? Eu quero passar uma impressão, eu não quero saber de fato, Pablo, você tem méritos próprios, você fez algo, você trabalhou em algo digno, como que foi seu passado, seu histórico, blá, 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 blá. Então, quando a pessoa já vem com essa intenção de passar publicamente uma impressão que ela teve sobre você, se você cai na pilha de responder de maneira certa e correta aquilo que a pessoa perguntou, já era. Você só veste a fantasia que ela pintou pra você. Não, porque sério, veja como que o Guga formula a pergunta. Olha isso aqui. O milagre da sua eleição. Vai seguir. Como que uma pessoa desqualificada politicamente e sem nenhum tipo de experiência política, além de um passado que pode ser apontado como um charlatão, pode vencer uma eleição para uma cidade como São Paulo? Por gentileza. Olha essa forma que essa pergunta é feita. Olha o quanto de coisa que você já pintou e já rotulou. Se você entra no mérito de responder, não, Guga, então, olha, eu levantei números aqui, tudo que foi feito na pergunta já é assumido como verdade. Você não pode cair nesse erro nunca. Retoricamente dizendo. Lembrando sempre, a gente tá falando sobre estratégias retóricas aqui. Persuasão, comunicação persuasiva, enfim. Que é um erro que eu caí algumas vezes, né? Quando as pessoas vieram me atacar na internet, o metaforando, pseudociência, eu achava que as pessoas estavam interessadas em falar sobre ciência, sobre pesquisas. Tanto que as primeiras vezes que fizeram um vídeo falando sobre expressão facial, eu respondi lá em 2021 e nunca gerou polêmica, nunca gerou burburinho, entendeu? O pessoal fala, o metaforando foi lançado em 2023, em 2023 falaram ali que não dá para detectar mentira pela expressão facial e o metaforando ficou bravo e enfim, e saiu ali acionando o judicial pra cima dos outros, etc e tal. Não, tudo que foi falado em 2023, que o pessoal me atacou, eu já tinha respondido em 2021. Mas por que em 2023 colou? Porque a partir de 2022 existe um grande contexto político no Brasil. Você tem uma virada, né? Um governo assume o país e troca de lugar com outro governo e passa a existir espaço na internet para as pessoas fazerem narrativa política de ataque a outras figuras, outras marcas, enfim, para ganhar público. E eu não tinha me ligado nesse teatro. Então, quando em 2023 eu fui responder os questionamentos sobre expressão facial, da mesma forma que eu tinha respondido em 2021, os mesmos questionamentos que fizeram contra mim em 2021, eu fui respondendo a mesma coisa, que até então nunca tinha dado uma polêmica desse tamanho aí que rolou em 2023. Quando eu fui fazer a mesma resposta de maneira séria, eu me lasquei. Eu entrei no personagem que tinham pintado pra mim. Porque a questão não era sobre ciência, era sobre política. Você pega ali as duas principais pessoas que me atacaram na internet, as duas, sem exceção, são militantes políticos, né? Se falam muito mais de politicagem, enfim, na internet do que do conteúdo delas, e me pintaram de oposição política. Então, quando eu fui responder, eu só vesti a fantasia de oposição política. Eu vesti a fantasia de bolsonarista e aí passei a respondê-los. Aí, em 2023, você tem o primeiro ano do governo atual, que é a oposição ao governo passado, aí eu me lasquei, obviamente, né? Não tem o que fazer. O público extremamente feroz com qualquer coisa que se parecesse minimamente bolsonarista. As pessoas que me atacaram ali, me pintando de bolsonarista, e eu vou lá responder sobre ciência, sobre expressão facial. Claro que ia dar ruim pra mim. Nossa, fui atacado, fui escorraçado, enfim. E o mais engraçado é que tudo isso não tinha nada a ver com ciência, tinha a ver com política. Por exemplo, se eu tivesse sinalizado virtudes ali associadas ao sistema de governo atual, você lá fala assim, não, as expressões faciais ajudam pessoas trans a se comunicarem, ajudam pessoas, etc e tal. Se eu tivesse falado qualquer coisa sobre
isso, tivesse apresentado estudos sobre isso, eu não ia ter sido cancelado nunca. Você consegue perceber que engraçado que é essa questão? Só que eu não me liguei. Eu achei que a pergunta era séria, era sobre ciência, e não que era esse teatro, como o Guga Noblat tá fazendo aqui, um teatrinho cheio de coisas assumidas nas perguntas que as pessoas faziam. Então, não caiam nesse erro que eu caí, tá certo? O Pablo Marçal, inclusive, vai tentar responder de um jeito meio... Enfim, não deu muito certo pra ele aqui. Por fim, tem esse momento que o Guga fala, né? Uma pessoa que é considerada um charlatão, ele faz a pergunta de novo, a reação do Pablo, ó. Pessoa que tenta fazer milagre. Pablo levanta o queixo aqui, né? Tentando fazer uma postura de autoridade, vem com um gesto de cima pra baixo, fala quem que é. Já vou registrar o boletim. Chega perto, você vê que ele toma cuidado pra não encostar no Guga, né? Pessoa que tenta fazer milagre. Quem que é que eu vou colocar um boletim de ocorrência? Faz um comentário falando que vai fazer um processo jurídico, né? Tá querendo ameaçar? Aí o Guga vai lá e fala, ué, já tá querendo ameaçar? Já transforma aquilo que o Pablo falou, né, em como se fosse uma ameaça, né? Já faz uso ali da homonímia, né? Pega o que o Pablo falou, muda um pouquinho ali, né? O Pablo falou, não estou ameaçando ninguém. Ele falou, não, vou colocar, o Guga já faz uma homonímiazinha ali, já transforma aquele argumento em ameaça. É a sua imagem na internet. É a sua imagem na internet. Pablo vira pro lado, pegando apoio com a galera ali deles. Não, vocês virando, não sei o que lá. Enfim, como eu falei, pessoal, sempre bom reconhecer qual é a situação que você está. O Guga tinha um objetivo muito claro, que era tirar o Pablo do sério. Fazer o Pablo perder a linha. O Pablo vai, fala daqui, fala de lá, puxa com a galera aqui, mas nesse momento ele vai pra cima, ele aumenta o volume vocal sim, né? Falou um palavrão, vai falar um palavrão até pouquinho. Como é que uma pessoa que é vista tá falando com e é atacada o tempo inteiro na internet, não, isso aí é como é que uma pessoa que tem essa imagem vai vencer? Perdeu a linha? Ó, o Pablo aqui, foda-se, o Guga, perdeu a linha. Então, você vê que o objetivo do cara, como eu falei, não tá nas perguntas, não tá na resposta das perguntas. O objetivo dele é o quê? Causar um constrangimento, te desmoralizar publicamente. É sempre bom você conseguir analisar e ver a situação que você está para entender se você deve debater, ignorar ou como debater, tá certo? Se você vai debater de igual para igual, vai debater de maneira séria ou vai usar uns estratagemas ali para minar a estratégia retórica do cara e sair por cima, tá certo? É sempre bom ficar atento. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer aqui hoje. Muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Um grande abraço, ficamos por aqui então e até a próxima. Valeu!